Olá pessoal, bom dia. Hoje dia 22 de agosto de 2022. Eu acompanho aí, vejo muita gente falando que apesar de não gostar da esquerda, não defender o PT, não defender a roubalheira que prometeram, que promoveram pelo país, não vão votar em Bolsonaro. Então eu digo a vocês em poucas palavras, nós não temos terceira via. Se você não defende, aliás, se você não defende o PT, se você não defende o que eles querem implantar no nosso país, como implantaram em vários países da América Latina já, e que está sendo um fracasso para esses países onde tentaram implantar o comunismo. Nós não temos terceira via. Ou a gente reelege o Bolsonaro ou o PT volta. Então pensem bem, tá bom? Melhor repensar. Você ainda hoje aqui em nosso Brasil, por mais que esteja não tão ruim, muita coisa foi melhorada. A gente ainda vejam bem, atente-se bem, ainda. A gente tem o direito à liberdade de falar, criticar, tecer ideias. A gente ainda tem o direito de ir e vir. A gente tem o direito de sair e de voltar do país, né? A gente tem o direito de se manifestar. Coisa que, se eles entrarem no poder, voltarem ao poder, vocês vão perder. Entendam isso. Não é verdade? Observem que movimento sem terra, de invasão de fazendas, deu uma acalmada, né? Parou por causa do presidente, porque se o PT tivesse no governo, vocês iriam ver o que seria a propriedade privada, né? Vagabundos que não promovem nada, que não trabalham, que só querem tomar aquilo que está pronto. Vocês observem e imaginam o que eles iriam fazer, tá bom? Observem lá em 1959, quando Fidel Castro tomou o poder e chegou a Cuba, implantou o comunismo, o socialismo, que é o que o PT defende. Hoje vocês observem o que é Cuba. Observem o que é Cuba. Aí, em 1900, quase naquele mesmo período, tentaram implantar o comunismo, o socialismo de Fidel aqui no Brasil. Graças aos militares, graças à imprensa daquela época que era contra a esquerda, graças aos artistas daquela época que eram contra a esquerda, eles não conseguiram chegar ao poder. Porque senão hoje vocês poderiam imaginar o que seria do Brasil. Nós seríamos uma Cuba. Não seríamos muito diferentes, seríamos uma Cuba, né? Olhem para a Venezuela, o que está acontecendo, aonde está indo o país. Foi a falência, né? Implantação do comunismo, amigo do PT. Olhem para a Argentina, que acabaram de voltar ao poder lá. Olha o que está acontecendo. Os empresários estão fugindo do país, né? Sem terras, invadindo as fazendas. Mas plantar eles não querem. Eles querem tomar para vender, fazer dinheiro e invadir outras propriedades. E um país sem organização, um país sem capitalismo, não vai à frente, né? Se países comunistas fossem bons, a Coreia do Norte seria um país aberto, seria um país rico, como é a Coreia do Sul, que é capitalista, né? A União Soviética não teria sido dissolvida se o comunismo fosse bom. O que eles querem implantar no Brasil, aqui na América Latina, é exatamente o que fizeram com a União Soviética, que hoje é a Rússia, né? Vá lá aos países vizinhos à Rússia que compunham a União Soviética e pergunte a algum deles se eles querem voltar ao regime comunista. Então vamos pensar bem, não temos terceira via, ou a gente reelege o Bolsonaro, ou o PT volta. E aí vocês vão ver a ladroeira que vai acontecer novamente no Brasil, a implantação do comunismo, né? O aparelhamento do Estado, como foi feito com a imprensa, com os artistas. Todos ganhando rios e rios de dinheiro às custas do imposto de quem trabalha. Por isso que hoje eles estão defendendo o PT, porque perderam a teta. E eu acho que não é isso que vocês querem. Não é isso que queremos para o Brasil. Para se ganhar dinheiro tem que trabalhar, tem que produzir. Inclusive políticos. Tá bom?
Vamos repensar essa ideia. Não temos mais uma vez terceira via, ou a gente reelege o Bolsonaro ou o PT volta. E por mais que Bolsonaro não tenha sido um bom governador, não tenha feito sua governança, mas muita coisa mudou e ainda existe o conservadorismo por parte dele, né? Por outro lado, não teria como uma maçã, dentro de um balaio de maçãs, a maioria podres, ser perfeita, né? Então, por mais que tenha imperfeição no Bolsonaro, ele tenha tentado mudar logo no começo do governo, vocês podem observar que ele tentou, colocou profissionais em seus devidos lugares para tentar administrar o Brasil, mas por estar tudo contaminado, teve que recuar, isso é visto, mas isso depende agora da demanda de tempo. Foram mais de 30 anos que o Brasil foi governado por esquerdistas. Então, vai demorar um pouco para se restabelecer a ordem, para a gente voltar ao crescimento. E olha que em 4 anos de governo que vai terminar, tivemos pandemia, estamos tendo guerra na Europa, lá na Ásia, e mesmo assim o país cresceu, né? Porque se fosse pela vontade de alguns políticos que queriam ver o país afundado, o quanto pior melhor, porque eles queriam chegar ao poder lá em cima, estaríamos na miséria. E mesmo assim, o país ainda durante a pandemia, sem produzir nada, conseguiu pagar o Auxílio Brasil a todos. Ninguém ficou na miséria, ninguém passou fome. Portanto, hoje ainda, entendam isso, nós temos o direito à liberdade de ir e vir, de falar. Mas isso está correndo risco, e só depende de você. Então tome cuidado o que você vai fazer, em quem você vai votar. A esquerda já mostrou o que ela quer e já estiveram no poder por muitos anos e o que fizeram. Então, pensem bem, tá bom? Abraços, obrigado. Compartilhem o vídeo.